Agora nós vamos falar relacionado ao Grace. Nós sabemos que todos os governos no mundo, né, tinham uma política de acobertamento do fenômeno UFO. Então isso é muito importante vocês entenderem por quê. Tá? A sociedade civil nos Estados Unidos, principalmente, vamos pensar assim, ela não tinha estrutura para investigação de fenômenos aéreos. Então todos os fenômenos aéreos eram para a Força Aérea. Então quem cuidava de fenômenos aéreos? Força Aérea, certo? Que tinha tecnologia de radar, tinha tecnologia de voo, tinha aviões caça, ok? Quem conhece a casuística ufológica, que fala, eu não acredito em disco voador, isso é balela, é porque nunca estudou o fenômeno. Se estudasse o fenômeno, ia ver que o fenômeno é real. Não é um fenômeno real, fenômeno que não tinha como negar. Em Washington, em 1950 e pouco, em Washington, os UFOs ficaram andando na cidade de Washington o tempo todo com aviões caças, seguindo eles durante a noite, na cara de todo mundo, com televisão, filmando, com todo mundo filmando. Entendeu? O caso de Washington foi um caso muito doido, sabe? Não tinha como negar o fenômeno, mas com o tempo passa, você esconde, você fala que foi avião, foi balão, você engana todo mundo. Então, qual o motivo do acobertamento militar? Eu quero que vocês entendam o mundo como era complexo logo após a Segunda Guerra Mundial, politicamente falando. Tá? Então, politicamente falando, surgem duas potências hegemônicas da Segunda Guerra Mundial, que são Rússia e Estados Unidos, e a chamada União Soviética. Ok? A União Soviética envolve todo o bloco socialista, né? Envolvia todos os países da cortina de ferro, que hoje já está tudo mudado, mudou muito, né? Os países se dissolveram, mudaram até sua estrutura de nome político, né? A Iugoslávia, a mesma coisa, né? Tchecoslováquia, tudo isso, houve grandes, né, mudanças. Mas após a Segunda Guerra Mundial, esses países fizeram o chamado bloco socialista, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não era a Rússia. E o bloco ocidental, a Europa, juntamente com os Estados Unidos. Tem até a história do Muro de Berlim, toda aquela coisa separando os dois blocos, que foi essa crise toda política. Então nós entramos numa Guerra Fria. O que é uma Guerra Fria? Guerra Fria eram duas forças, o comunismo e o capitalismo, tentando a sua questão hegemônica no mundo e armando-se com armas cada vez mais sofisticadas dos dois lados. Os Estados, o lado ocidental, o bloco ocidental, funda uma aliança militar chamada OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, ok? E faz com que os Estados Unidos, esse bloco da OTAN, ele cria uma potência unida para enfrentar o bloco socialista que cria o Pacto de Varsóvia, tá? O Pacto de Varsóvia é uma união militar entre todo o bloco socialista para combater o Ocidente. E por esse motivo, os Estados Unidos têm a base militar na Europa inteira. Inclusive base militar na Turquia, fronteira com a União Soviética. Você está entendendo? Bases na Alemanha, bases em vários países, né? Na própria Inglaterra tinha base militar americana dentro da Inglaterra. Certo? Então, esse período era um período muito complexo politicamente, economicamente, e o medo do conflito nuclear das duas potências era muito grande. E nesse meio tempo, certo, nós temos uma revolução hippie no mundo, que é a década de 60. A contracultura, os jovens largando família, largando faculdade, largando tudo, rompendo com o sistema, né, em plena guerra do Vietnã, que é a década de 60 é o auge da guerra do Vietnã. Vocês têm que entender que quando o homem pisa na Lua, a guerra do Vietnã está no auge. Entendeu? Os Estados Unidos tinham um projeto de usar armas atômicas na guerra do Vietnã. Porque eles estavam perdendo, eles iam sair de lá. Mas aí, se eles usam armas nucleares no Vietnã, os russos podem usar armas nucleares contra os americanos também. Entendeu? Então existe um medo
Mas o projeto existia, quase que eles usaram arma nuclear no Vietnã. E neste momento, você imagina para a opinião pública americana, aquelas passeatas em frente ao Capitólio para acabar com a guerra do Vietnã, aquele movimento hippie, toda aquela contracultura, os movimentos negros nos Estados Unidos, né? A libertação dos negros, a marcha do Martin Luther King, quem conhece a história americana sabe disso. Agora você imagine se chegar a público, presta atenção. O próprio governo americano dizer assim, olha pessoa, sinto muito em avisar vocês, mas nós temos uma força muito mais poderosa do que os nossos inimigos russos. Seres extraterrestres estão invadindo, abduzindo pessoas em qualquer lugar, em qualquer situação, e nós não temos nenhuma capacidade de defender vocês em relação a essa força. Imaginaria o pânico que isso iria causar na população que já era totalmente vivendo uma neurose coletiva em relação à invasão russa e um possível ataque nuclear russo. Vocês têm que entender que os americanos, todos os meses, no mínimo 1, 2 ou 3 vezes por semana, eles faziam ensaios de ataque nuclear. Tocava sirene, eles tinham que correr para abrigo nuclear. Imagine a neurose, o medo de um ataque soviético. As escolas faziam esse treinamento. As escolas eram obrigadas a fazer um treinamento. Tocava sirene, os alunos entravam debaixo das carteiras, embaixo de mesa e ficavam tudo lá durante 30, 40 minutos para depois sair. Entendeu? Agora imagine você vir mais uma força opressora. Os ETs, os extraterrestres. Então, o acobertamento militar e das próprias autoridades, a negação das próprias autoridades militares tem um motivo muito sério. Primeiro, militar e político não entendiam nada de ET, não sabiam as intenções, não sabiam quem era, o que estavam fazendo aqui. Primeiro, porque são materialistas, não são seres espiritualistas. São militares. Treinados para dar tiro, são treinados para compreender transcendência, coisa transcendental. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas erradas foram responsáveis por estudar o fenômeno. E a Força Aérea era tão ignorante no assunto que eles precisavam contratar técnicos especializados para estudar o fenômeno. Eles traziam o fenômeno, aí contratavam um físico, um engenheiro, um matemático, um terapeuta, um psicólogo, juntava essa equipe interdisciplinar para resolver o problema. Só que isso era secreto. Era totalmente secreto. Todos os estudos, o Brasil tem arquivos e mais arquivos sobre ufologia. A Força Aérea Brasileira está liberando agora. Os ufólogos estão doidos para que libere o caso de Colares, do chupa-chupa, mas a Força Aérea não libera. Entendeu? Libera essas coisinhas vagabundas aí que não servem para nada, que não tem informação. Mas a Força Aérea Brasileira tem centenas de filmes desse caso, chupa-chupa, de nave de 30 metros de distância. Os caras filmaram a nave. Cadê esse material? Então, as autoridades militares, elas têm um medo muito grande de liberar esse material e mostrar a sua total incapacidade, a sua total ignorância perante o fenômeno. Isso é perigoso socialmente, porque as pessoas entram em pânico. Nos Estados Unidos, na década de 50, quando Orson Welles fez um programa de rádio sobre a invasão de marcianos na Terra, uma nega se suicidou nos Estados Unidos, um monte de gente. Matou filho, matou a família que estava invadindo, a Terra estava sendo invadida por marciano. Entendeu? Então a humanidade ela não estava preparada. Hoje, claro, nós estamos numa outra época, nível de informação muito grande, internet, tudo aí. Mas mesmo assim, as pessoas ainda não estão preparadas para entender um fenômeno dessa natureza. E os governos não vão admitir a sua presença. Nunca espere que as autoridades políticas ou científicas, porque toda autoridade científica está vinculada à autoridade política. Nenhum cientista abre a boca sem um político autorizar, porque todo cientista trabalha para uma instituição política. Ok? Todo cientista trabalha para uma instituição política. O que é a Unicamp? A Unicamp é uma instituição política. Você não tem verba. Quem manda a verba? Os políticos. Quem paga o salário dos cientistas? Os políticos. O dia que você come outra,
Os políticos não vão aprovar um projeto sobre ET, sobre ufologia, numa universidade. Não vão aprovar. Mas agora, secretamente, sem ninguém saber, eles aprovam um projeto para um grupo de cientistas que vai trabalhar com ufologia. Mas você vai só reportar a mim, a nós. Você não vai publicar uma matéria em revista, em jornal, em lugar nenhum. Então esse é o controle militar. Esse é um projeto secreto. Porque você não sabe com que fenômeno você está lidando. Eles são materialistas. O fenômeno para ele é um invasor. Eles estão invadindo a Terra, abduzindo pessoas, papapá, então mesmo, é verdade. Só que eles não podem admitir isso. Então vocês nunca vão ter informações precisas e avançadas sobre ufologia, sobre ET, de autoridades, quer seja científica, quer seja militar. Vocês não vão ter. Tá? Primeiro, qualquer físico aí que está dentro da Unicamp está interessado no trabalho dele lá, está lá com as fórmulas, está dentro da salinha dele, não quer saber de disco voador, de ufologia. Ele não entende nada do assunto. Chamar um astrônomo, então a pior coisa que você faz é chamar um astrônomo para analisar a ufologia. O astrônomo não sabe nada de ufologia. Tem aquele famoso programa aí que o Gevaerd fez, né? Naquele programa da TV Cultura de, acho que de Santa Catarina, se não me engano, está na internet, gratuito, vocês podem assistir. Vocês vão ver quando um astrônomo vai debater o assunto. É um idiota, o zero à esquerda. Ele pode ser muito bom astrônomo, mas o ufólogo ele é um zero à esquerda. Não entende nada do assunto. Então é importante que vocês saibam que vocês não vão ter informações sobre ET, sobre ufologia, de autoridades, quer seja científica ou quer seja militar. Ok? Todos têm o rabo preso com o sistema. E com as regras. Quando houve aparições no Brasil intensas sobre disco voador, os americanos estavam primeiro investigando do que os brasileiros. O General Shoa falou isso para mim. O General Shoa, um general do Exército Brasileiro. Laércio, quando eu vi um caso ufológico assim, que eu fui investigar, quando eu cheguei lá, os americanos estavam lá primeiro. Eu pedi autorização para o meu comandante, né, para ir até o local, porque tinha um avistamento, tinha ouvido aparecer que, né, que um objeto tinha aparecido na cidade e tal. Eu pedi autorização para o meu comandante não dava autorização. Quando eu fui escondido com uma tropa, cheguei lá, o exército americano já estava lá. A força americana já estava no lugar. Isso porque existe um acordo secreto. Você sabia? Eles não, o general falou, porra, mas eu nunca soube que tinha uma base militar americana no Brasil. Porque para os caras chegar aqui antes de mim, eles têm que estar aqui, não tem que vir dos Estados Unidos para cá. E eu nunca soube, como general, eu nunca soube que tinha uma base militar americana no Brasil. E eles chegaram primeiro no local do que nós. Agora, que acordo é que eles têm com o governo brasileiro? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é muito importante para vocês entenderem que o fenômeno UFO é um fenômeno totalmente escondido pelas autoridades. Por isso, entender de Grey vai ser muito difícil, porque você vai ter que... Toda a informação sobre ufologia que vocês têm é de grupos amadores, que escreve um artigo, que manda um artigo para a revista, ou revista Planeta, que existia muita revista Planeta aqui no Brasil que publicava essa casuística ufológica. E quem é o ufólogo? É o investigador. Ele vai lá, um repórter da revista, ouve essa história, escreve aqui, a opinião do repórter. Ele não é cientista, não é nada, não é terapeuta, não é psiquiatra, sabe? Não, ele é um reportador de casuístico. E qual é a conclusão que você chega dos fatos depois? Nenhuma, né? Porque ninguém é especialista. Certo? Então a coisa funcionou muito por esse ângulo, É igual a história do JJ Benítez, muito conhecido, com um monte de livro escrito, né? Ele era um repórter de um jornal da Espanha, mas quando ele teve que vir cobrir umas aparições ufológicas aqui no Peru, porra, capaz, o cara se converteu. Ele ficou louco quando ele viu o negócio, foi na cara dele. Entendeu? Aí ele começou a se converter, começou a escrever um monte de livros sobre ufologia. Se você pega os primeiros livros do JJ de ufologia, é casuística pura, só conta caso. Né? Até ele chegar no Operação Cavalo de Troia, que é um romance de ficção, tal, e vai, por aí vai. E ele ficou famoso no mundo porque ele vendeu livro adoidado. Né? Vendeu livros adoidado. Bom, então eu quero que vocês entendam muito bem que em função desse acobertamento militar, em função desse acobertamento todo,
Os fenômenos existem. Agora, que tipo de explicação você vai dar para o público quando o fenômeno acontece? Então você tem que enganar o público, ok? Então você tem que enganar o público. Porque ao mesmo tempo você tem que dizer que eu tenho total controle sobre eles, sobre a situação. Aí você pode viver a sua vida com controle. Como? O caso Roswell. O caso Roswell é uma típica situação desse tipo. Não caiu disco voador nenhum, não tem disco voador na história, é tudo balela. No entanto, é importante, e o governo brasileiro sempre fica implantando pessoas, principalmente na área 51. Às vezes sai um cara e não, eu trabalhei 20 anos na área 51. Não, sou um coronel que eu trabalhei 30 anos na área 51. Agora estou no leito de morte, eu vou contar a verdade. Que os ETs estão lá na área 51, trabalham junto com a gente, dividem espaço, patati patatá, certo? Dando tecnologia de armas, dando tecnologia de avião, aquela coisa toda, dando até o raio laser, tudo, sabe essas coisas? Né? Fibra ótica, tal, tem um monte de coisa quer dizer, que os ETs que passaram para os americanos, né? Numa chamada teoria da conspiração, ou seja, os ETs conspirando com os militares americanos, mas não quer dar contato para o mundo, para o público, sabe? Então é uma raça interesseira. E quem é essa raça interesseira? Então veja bem, para o governo americano é super importante que uma parte dos pesquisadores de ufologia e do público acredite que os americanos têm controle sobre a situação. Que os Greys estão lá, estão em contato, que eles têm um acordo secreto com os Greys, né? E que vocês podem viver suas vidinhas normais, que os ETs estão sob controle. Nós temos total controle sobre os ETs. Mas ao mesmo tempo eu tenho que negar, que eu não posso afirmar publicamente que os ETs existem e estão aí. Então, primeiro, quando ele paga esses indígenas, financia esses caras que vai lá dizer, olha, eu trabalhei, os ET estão lá, olha, os militares têm controle sobre os ET, tem um acordo com os ET, sabe? Você acha que uma raça avançadíssima vem das estrelas para entrar em contato com a pior raça que existe na Terra? Né? Político, isso aí não é... É tudo bandido, corrupto. Essa raça é o representante da raça humana para ter contato com as inteligências avançadas do espaço. Os ETs são muito avançados, não vai dar contato com esse tipo de gente. Você tem que pensar o ET de um outro jeito. Certo? Por isso que eles abduzem os pobres. Por isso que eles abduzem os humildes, não abduzem um militar, não abduzem um cientista. Os ETs têm uma época superior que a gente não imagina. Mas é importante nessa primeira parte do curso nós colocarmos toda essa discussão que existe. E nós vamos entrar agora no caso Varginha. O ET, o Roswell brasileiro, nosso ET, né? Se os americanos têm o dele, tem que ter o nosso. Se caiu o descobridor de Roswell, tem que cair no Brasil. E outra, tem que cair na União Soviética também, né? Vocês já viram o Roswell russo? Hã? Ah, tem a nave caída, os russos tudo lá pousado, catando o corpo de ET. Tudo filmado, tudo montado. Para dizer para todo mundo, se os americanos têm Roswell, nós também temos o nosso. Ou seja, você tem que dar, porque você não pode criar um desequilíbrio militar e tecnológico. Então, se os americanos capturaram uma nave de um ET, capturaram um descobridor, nós temos que capturar o nosso também, mostrar para o público que nós temos também.